Oi, que é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e, seguindo a nossa série sobre o livro Carlo Acutis, Sua Vida, Exemplo e Milagres, nós vamos falar agora do capítulo 8º, Carlo no Ensino Médio. Uma coisa aqui que a gente deve ter em conta, né, em primeiro lugar, é que a divisão de ensino fundamental e médio lá na Itália é diferente do Brasil. O ensino fundamental deles é menor e o ensino médio é maior, embora no total, quando a gente soma tudo, dá o mesmo número de anos. Né? Então o ensino médio deles são 5 anos, né? O ensino fundamental são 2 ou 3, uma coisa assim, 3 anos. Né? Então, o fundamental 2. Só para a gente situar um pouco essa questão dos anos. Ele, com 14 anos, entrou para o ensino médio do Instituto Leão XIII, que era uma escola dos jesuítas. Né? Uma das escolas muito antigas dos jesuítas lá na Itália. Começou a estudar lá. Nesse mesmo ano, na matrícula dele no ensino médio, ele fez uma viagem com seus pais para Manresa, na Catalunha, que é o lugar onde Santo Inácio viveu por 11 anos, num recolhimento, onde ele escreveu os exercícios espirituais. E visitaram também a abadia de Montserrat, perto de Barcelona, onde Santo Inácio depôs sua espada e seu punhal no altar da Virgem Maria. Então existe uma ligação do Carlo Acutis com os jesuítas. Se vocês já viram foto do túmulo, onde está exposto, né, o Carlo Acutis hoje, que fica lá na Igreja do Despojamento de Assis, vocês vão ver que tem um símbolo dos jesuítas bem, né, no vidro, né, da urna onde está o corpo do Beato Carlo Acutis, né, santo, que quando esse vídeo sair no YouTube já vai ser santo. Eles foram também lá em Barcelona visitar a Basílica da Sagrada Família do Gaudí, uma basílica bem famosa também. O Carlo gostava do novo colégio, né? Todos gostavam dele também, os professores, os alunos, enfim. Um fato interessante dessa época é que uma vez ele era novo na escola, né? tinha uma redação e tal, e ele tirou a nota 9 na redação. E alguns amigos ficaram tristes porque esses amigos que tiravam notas melhores ficaram tristes porque esse aluno novo tinha superado a nota deles, coisa de colégio, né, de criança. E ele percebeu e ele foi lá consolar os meninos, dizendo que não ficar triste, que o professor tinha exagerado a nota dele, não merecia essa nota tão boa, enfim. Essa ideia de que, ou seja, ele nunca se aproveitava de nada para se vangloriar, para se orgulhar, nem nada disso, né? Nessa época já tinha vários colegas, né, de escola que estavam começando a beber, frequentar festas e até usar drogas. E ele sempre se preocupava com isso e dava conselhos, né, para os colegas para não se meter nessas coisas. Um outro fato dessa época também, quando a bicicleta dele foi roubada, né, levaram a bicicleta dele embora. E os seus pais tinham acabado de dar essa bicicleta para ele de presente de aniversário. Ele foi roubado, mas ele não lamentou, não reclamou. A mãe falou assim, não, nós vamos comprar outra bicicleta igual. Aí, não precisa não, tem uma velha aqui na garagem, a gente conserta e tal. E ele consertou a velha, ficou satisfeito com isso e ficou tudo bem. Enfim, né? Era muito, era muito impressionante para as pessoas que ele, sendo de uma família tão rica, fosse tão simples e gostasse tanto de conversar com as pessoas pobres. Ele tinha essa coisa de andar de bicicleta em Milão e parar para falar com as pessoas. Entendo que a gente que é brasileiro, a gente é mais tem mais essa facilidade de falar com gente estranha e desconhecida. Os europeus não tanto, entendeu? Então, o Carlo, ele surpreendia nesse aspecto também, de que ele falava com todo mundo, gostava de cumprimentar, sobretudo os porteiros, os zeladores, as pessoas simples, né? Ele nunca se exibia, não gostava de passar na frente dos outros, não gostava de que criticassem os outros.
né? Sempre foi perfeitamente obediente aos pais, nunca se ouviu ele reclamar de nada, era sempre positivo, sempre otimista, né? No intervalo das aulas, ele gostava de rodar assim pelos corredores da escola, procurando, conversando com todo mundo e tal. E quando ele via que tinha algum colega que estava isolado, sozinho, ele ia lá, ficava junto com ele, chamava para conversar e tal. Né? Ele tinha sempre essa preocupação de ver todo mundo bem. Né? Depois que ele faleceu e foram, né, consultar ali os colegas de escola, todo mundo sempre falava dele com muita, como alguém de muita alegria, de muita caridade, de muita generosidade, muita autodisciplina. Nunca tinham visto ele nervoso brigando com ninguém. Nessa época, os jesuítas da escola começaram a desenvolver um projeto de um site para recrutar fundos para as missões. Então, o Carlo Acutis ajudou e praticamente ele fez o site, na verdade, para os jesuítas. Né? Ele criou esse site aí, ele já sabia muito de programação, e aí ele fez esse site para os jesuítas. Né? Ele nunca escondia a sua fé na escola, sempre manifestava aquilo que ele acreditava. Ele sempre alinhado às posições da igreja com relação a tudo, gostava de acompanhar as notícias da igreja e, inclusive, ele participou bastante ativamente no sentido de acompanhou bastante o que estava acontecendo na época, em 2004, né? na, na 11ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, cujo tema era Eucaristia, que na época do Papa Bento XVI. Então ele ficou muito feliz, porque era o tema que ele mais gostava, que era o tema da Eucaristia, e ele acompanhou, né, isso, né, bastante né, acompanhando, né, de fato, tudo o que acontecia e gostava de saber as notícias e tal. Depois ele, inclusive, foi a Roma. Sempre mostrava muita paciência e dedicação para com os idosos. Né? Durante uma época, ele e a mãe dele iam num refeitório público que tinha, não é exatamente público, mas um refeitório que era cuidado pelas irmãs da Madre Teresa de Calcutá, onde servia alimento para os mais pobres, né? Num bairro em Baggio, um bairro lá em Milão. E o Carlo ia lá, servia, conversava com as pessoas, né? E às vezes ele encontrava essas pessoas, né, na rua, né, porque eram uma maioria moradores de rua, e ia cumprimentar, né? E às vezes convidava os moradores de rua para ir no McDonald's comer um lanche, né? Ele levava, pagava o lanche do McDonald's para os moradores de rua, né? E o pessoal, evidentemente, gostava muito dele. Né? Ele tinha muito essa coisa também de quando via alguém triste, dele, sabe, convidar para lanchar, ou então ir conversar, levar um doce, sempre buscando fazer todo mundo ficar bem. Né? Ele era muito cômico, assim, gostava de fazer as pessoas rirem, sempre bem-humorado. Né? E tudo isso impressionava muito. É interessante a gente ver como a santidade ela reflete também nessas coisas do dia a dia. Existe um estado de ânimo, né? Ou seja, cada santo, com sua característica particular, manifesta de certa maneira esse estado de ânimo que é reflexo da própria santidade pessoal. Né? Ou seja, o santo não é aquela pessoa que está o dia inteiro de cara amarrada, pelo contrário, né? A santidade também não está em, digamos assim, parcelas do nosso dia. O santo, ele é santo porque ele está rezando, porque ele está fazendo caridade. O santo, ele é, digamos, informado pela santidade todo o dia, né? Então, é, mesmo nas coisas simples, nas coisas corriqueiras, no andar de um lugar para o outro, no cumprimentar uma pessoa, isso vai se manifestando, essa amabilidade própria do santo vai se manifestando, né?
Bom, outras coisas, né, outros fatos dessa época, tinha uma senhora, uma mulher, né, que trabalhava, ela era lá das Ilhas Maurício, mas ela trabalhava na casa dos Acutis. E ela ia basicamente passar roupa e fazer alguns poucos serviços domésticos, né? E ela tinha sido abandonada pelo marido, né? Ela ia embora para casa à noite, era um bairro um pouco perigoso e tal. Então o Carlos ficava muito preocupado com ela. Então, para que a mulher conseguisse ir embora mais cedo, ele ia, ajudava ela a fazer o serviço de casa, né? E às vezes essa mulher tinha uma filha, ele pedia para ela, para a mãe deixar a mulher levar a filha para casa dele, porque ele ficava com medo, né, preocupado da filha dela sozinha em casa, enfim, ele tinha esse cuidado, né? E o Rajesh, que é aquele amigo dele indiano, né, que era funcionário dele também, também às vezes precisava resolver coisas assim burocráticas relacionadas à documentação, ou ir a médico, etc. O Carlos gostava de ir junto, porque sabia que às vezes, pelo fato dele ser indiano, estrangeiro e tal, ele não seria muito bem tratado, então ele gostava de ir junto para que as pessoas tratassem bem o seu funcionário, enfim. Uma outra coisa dessa época que se destaca também é o crescimento da devoção de Carlo ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Ele era devoto da prática das primeiras sextas-feiras do mês, as 9 primeiras sextas-feiras, e também os 5 primeiros sábados do mês Imaculado Coração de Maria. Ele praticava essa devoção tão bonita que a gente deve sempre manter. Em outubro de 2005, quando eles estavam em Assis, eles conheceram as pequenas irmãs discípulas do Cordeiro, que são irmãs mendicantes. Elas bateram na porta deles pedindo alguma coisa para comer. O Carlo pediu à mãe para fazer um almoço para todas elas. Então ele gostou muito de conhecê-las, né, porque elas são religiosas de muita pobreza e de adoração eucarística. Então, convidou elas para almoçar, ajudou elas com um problema que elas tinham, né, com o computador delas, enfim. E por fim, o último fato assim, que a gente vai relatar aqui dessa época, que lá em Milão existe o costume muito legal, né? Seria uma coisa boa que a gente trouxesse esse costume para cá também, de sortear o santo no primeiro dia do ano. Então, todo primeiro dia do ano, as famílias católicas sorteiam para cada membro um santo que vai ser o santo protetor durante aquele ano, que a pessoa fica meio com a missão de conhecer mais sobre a vida dele, enfim. Aliás, fica aí uma sugestão para vocês, né? Por que não fazem isso com os filhos, né? Cada ano sorteia no início do ano um santo para que o filho de vocês, durante aquele ano, reze para aquele santo e conheça a vida desse santo, né? Isso é uma ideia muito, muito boa, pode fazer a cada ano, a cada 6 meses, enfim. E o Carlo Acutis normalmente pegava Jesus, Maria ou Sagrada Família, né? E os pais até brincavam que ele era muito sortudo, que ele sempre pegava os melhores santos, né? Só que nesse ano ele tirou um santo diferente chamado São Alexandre Sauli, que é um santo padroeiro dos jovens, né? Que é celebrado no dia 11 de outubro, né? E que nós vamos ver daqui a pouco, nos próximos vídeos, como que vai ser providencial esse santo e essa data. Tá bom? Deus abençoe vocês. Nós vamos, no próximo vídeo, falar um pouquinho sobre o trabalho do Carlo Acutis com os milagres eucarísticos. Até mais.